Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. São já 23 horas, horário de Manaus, setor norte do Brasil. Aqui sendo a pessoa do pastor missionário, pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, que é o título desse programa do YouTube. E nessa noite eu quero trazer mais uma reflexão. Essa é a reflexão número 334. Já estou chegando quase a 500 reflexões, a caminho de 500 reflexões, pela misericórdia de Deus. E eu estou falando sobre ferramentas espiritual. E uma das ferramentas que eu estou trazendo, estou ministrando, estou repassando, é sobre as Sagradas Escrituras. Existe uma dimensão de ferramentas espiritual, como eu já citei em algumas reflexões anteriores. Mas o importante é saber que cada reflexão voltada à questão de ferramentas, Deus dá uma visão diferente. Falar sobre as Escrituras, uma das ferramentas, eu tenho observado que essa ferramenta é uma das ferramentas que tem me confrontado e tem me transformado desde o dia que eu me converti a Jesus Cristo. Foi por intermédio das Escrituras que eu conhecia Jesus e tomei a minha decisão para aceitá-lo. As Escrituras Sagradas, ela é uma das ferramentas poderosas na vida do ser humano. É por isso que sabemos que o inimigo das nossas almas, Satanás e os seus adversários, ele faz de tudo para que o ser humano não reconheça as Escrituras, não tenha intimidade com ela. Porque a partir do momento que o ser humano, o homem em si, conhecer as Escrituras e deixar ela trabalhar na sua vida, com certeza ela vai transformar a pessoa, vai libertá-la e vai levar para o céu. Por isso que Satanás ele está fazendo um investimento pesado sobre os discípulos dele, sobre os seus auxiliares, fazendo um investimento pesado para que se levante um grande exército do inferno contra todos aqueles que exercem uma fé nas Escrituras Sagradas, ou seja, que tem as Escrituras Sagradas como uma única regra de fé na sua vida. Por isso que é importante para cada cristão, para cada crente em Jesus Cristo, fazer com que as Escrituras Sagradas ela faça parte da sua vida, mas não só nesse campo físico, mas dentro do interior, dentro do seu espírito, da alma, no infinito, guardado no seu ser. Porque se porventura chegar um tempo que você não tenha as Escrituras Sagradas de um modo escrito para você ler e estudar, mas você já tem gravado ela na tábua do seu coração. É por isso que nós vemos pessoas largando o Evangelho, largando as Escrituras, abrindo mão dessa ferramenta chamada Escritura, porque elas nunca foi tocada no seu coração. Ela nunca fez parte da sua vida. São pessoas que viviam dentro de uma plataforma de igreja, mas viviam uma vida falsa. Cantava como uma crente, louvava como uma crente, pregava como uma crente, ofertava como uma crente, dizimava como uma crente,
dava glória como crente, fazia muitos movimentos e característicos como crente em Jesus Cristo, mas a verdade não passava de uma farsa. Hoje nós vemos pessoas se revelando, né, na mídia, pessoas que aparentemente fez sucesso no mundo cristão, e hoje eles testemunham que quando eles estavam na igreja, quando eles estavam servindo a Jesus Cristo, quando eles dizem que conheciam a verdade, que as Escrituras Sagradas, eles prescrevem, era como eles não tinham liberdade, vivia debaixo de uma escravidão, como Satanás e seus auxiliares têm invertido o papel, aonde a verdade tem sido mentira e a mentira tem sido verdade. Então, por isso que eu estou trazendo essas reflexões neste canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, vai lá, tecla lá no sininho, para cada vez que eu trazer uma reflexão neste canal, você possa receber elas antecipadamente na sua vida, né? Então, é muito importante você compartilhar para seus amigos, né? Todas as pessoas que você conhece, voltar deste canal, porque cada assunto que eu trago aqui, dentro de uma plataforma de reflexão, ela é profunda, ela é trabalhada. Olha que essa ferramenta chamada as Escrituras, eu já trouxe ela em outras visões, que eu não consegui ver o que eu estou vendo hoje aqui. Eu estou vendo coisas grandes e poderosas nessa ferramenta, que se eu for falar, eu chego no final do ano e eu não consigo concluir falando sobre as Escrituras Sagradas, uma das ferramentas que Deus proporciona para seus filhos. Então, nessa noite eu quero falar sobre essa ferramenta, o que ela nos proporciona na nossa vida, o que essa ferramenta chamada Escritura Sagrada proporciona na nossa vida, se nós deixarmos verdadeiramente ela ser uma fonte de vida no nosso ser. Vejamos, você aí abre a sua Bíblia lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, onde eu vou te mostrar a profundidade que essas Escrituras Sagradas têm, que essa ferramenta te proporciona, se verdadeiramente você deixar ela trabalhar na sua vida. Não tem como o ser humano que eu falo, o homem, uma vez tendo um encontro verdadeiramente com as Escrituras Sagradas, uma vez deixando as Escrituras Sagradas entrar dentro da sua alma, do seu espírito, e fazer uma mudança para que ele venha largar a fé e venha servir a Satanás, e outra hora, ou agora posteriormente, ficar blasfemando de Deus, testemunhando contra Deus. Não tem como. Quando você vê esse tipo de pessoas, é porque elas nunca conheceram a verdade. Porque não tem como a pessoa conhecer a verdade e ela continuar dizendo que está sendo escrava. Quando a pessoa dentro de uma igreja afasta de Jesus, que depois testemunha contra aquilo que ele achava que era verdade, ele está auto se enganando. E o seu fim é triste. É triste, porque a própria Escritura, que essa ferramenta que eu estou te falando nessa noite, ela aborda isso. Então, vejamos o que os versículos falam aqui. Versículo. Versículo 16 e versículo 17. Mas vamos começar lá do versículo 13, só para poder a gente ver um pouco sobre o contexto desse versículo. O versículo 13 fala assim: todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção,
sabendo perfeitamente do que o tem aprendido, porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. O versículo-chave, que é esse que eu vou estar decorrendo nessa noite, expandando nessa noite, fazendo um comentário nessa noite. Toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, o que eu quero te falar é que não há desculpa, porque todos nós vamos ser julgados pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, porque Deus ele deixou essa ferramenta para todo ser humano, sem distinção de raça ou sexo. Não, é para todos. Só que a única coisa que você vai perceber na sua vida é que essas escrituras sagradas, que é uma ferramenta que Deus deixou, ela não tem como não transformar o homem. Pode ser que o homem pegue essa ferramenta e utilize de uma maneira incorreta, mas isso vai tornar maldição na sua vida, porque a própria palavra fala que aquele que tira ou acrescenta algo dessa ferramenta não vai fazer parte da árvore da vida. Quer dizer, o cara já está amaldiçoado, não tem como. Então a gente vê alguns grupos de pessoas utilizando essa ferramenta de uma maneira incorreta, mas sabendo eles que isso tudo é para a sua própria condenação, como o próprio texto está falando aqui, lá do versículo 13: todavia os perversos e impostores andarão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, isso já está escrito aqui na própria Escritura. A própria Escritura ela já está abordando isso, que essas pessoas perversas, impostores, andarão de mal a pior. Eles vão enganar, nós vamos ser enganados. Aí é que o apóstolo Paulo, abordando isso ao jovem Timóteo, e falando para ele: tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste. Que ensino ele recebeu? Justamente a essa ferramenta chamada Escritura. Aí o que ele faz? Permanece. Tu, entanto, permanece no ensino que recebeste, e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem eu tenho recebido. Porque desde a infância sabe as sagradas letras que têm o poder de fazer sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. É maravilhoso a gente saber que temos uma ferramenta poderosa nas nossas mãos. Por isso que nós, igreja do Deus vivo, estamos sendo perseguidos dia por dia. Muitos querendo fechar a nossa boca para que a gente não se expresse, porque verdadeiramente, se a igreja se expressar as escrituras sagradas, não tem como a humanidade não se converter, não tem como a sociedade não reconhecer a Cristo. O problema é que Satanás está percebendo que a igreja está crescendo, ela está proporcionando a verdade a muitas pessoas, tirando as pessoas das suas mãos, e ele não quer que isso aconteça. Então, o próprio Satanás está fazendo um investimento pesado sobre um determinado grupo de pessoas que está querendo tirar a liberdade da igreja, a liberdade daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, que tem as Escrituras como uma única regra de fé. Mas sabendo isso, que esses grupos de pessoas, eles não vão conseguir
porque se trata da própria palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é de Deus. E não tem nenhum ser, criatura nenhuma, que vai conseguir se opor contra essas escrituras e ter sucesso. Por contrário, aqui está falando, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda, de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia, todos foi inspirado por Deus. Não foi inspirado pelo homem, não foi inspirado por nenhum ser, além do Deus Todo-Poderoso. Aí ele fala assim, essas escrituras foi inspirada por Deus e proveitosa. Ela é proveitosa. Para o quê? Para ministrar. 4 coisas maravilhosas que nos proporciona essa ferramenta. Ela, a primeira coisa que ela vai proporcionar nas nossas mãos, na nossa vida, ela vai proporcionar uma ministração. Ela vai proporcionar a gente ministrar a verdade. Ela vai proporcionar nós falarmos a verdade absoluta. Não é a verdade que o mundo conhece, não é a verdade que a sociedade pecaminosa sem Deus conhece, não. Essa verdade aqui é uma verdade absoluta, apesar que fala que não existe verdade absoluta, ela é relativa. Existe uma verdade relativa que confronta a verdade absoluta, dizendo que não existe verdade absoluta, porque toda a verdade ela é relativa. E isso sabemos pelas Escrituras Sagradas, por essa ferramenta que ela nos garante que ela é absoluta, é uma verdade absoluta. Todas as outras verdades têm que estar embaixo, tem que estar abaixo dessa verdade. Nenhuma verdade além dessa pode estar acima dessa verdade, nunca vai estar. Então essa verdade ela vai estar sempre acima de todas as verdades que existir. Por quê? Porque ela é uma verdade absoluta e total. É uma verdade que é o próprio Deus. Aqui é como seja as próprias palavras de Deus. Então, aqui fala que ela é proveitosa para ministrar a verdade, para ensinar a verdade. É por isso que nós somos confrontados todos os dias. Você que tem um compromisso verdadeiro com as Escrituras Sagradas, que utiliza essas ferramentas todos os dias, com certeza você é confrontado de todos os lados. Por quê? Porque ela é uma ferramenta que proporciona a verdade. E se as pessoas conhecerem essa verdade absoluta, ela vai libertar aquela pessoa. E ela vai ser um cristão verdadeiramente, que nunca vai deixar Jesus. Quando você veja algumas pessoas desviando dessa verdade, é porque eles nunca deixaram que essa verdade venha ali transformar. Essa é uma visão que eu tenho particular, e eu não conheço nenhum que foi tocado pelas Escrituras Sagradas verdadeiramente, que ela foi arraizado dentro dele, que ele venha largar Jesus. Ele não consegue largar Jesus. Quando você vê essas pessoas largando Jesus e fazendo tanta barbaridade por aí, é porque eles nunca conheceram. Eles foram pessoas parcialmente dentro da própria igreja. Então aqui fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal. Para repreender o mal. Olha a outra coisa que ela nos proporciona. Ela vai repreender o mal. Ela é uma ferramenta que nos proporciona repreender o mal. O que é repreender o mal? É afastar o mal, é tirar o mal que queira nos destruir. Você já pensou como que você tem uma ferramenta poderosa nas suas mãos e você não está sabendo utilizar ela? De repente você está sendo derrotado em algumas áreas da sua vida, é porque você não está pegando as Escrituras Sagradas com uma única regra de fé na sua vida. Ou você não está lendo ela, não está estudando, né? Ou se está lendo ou está estudando, não está deixando que ela adentre na sua vida para fazer uma mudança. Porque a partir do momento que você começa a ler as Escrituras,
as coisas já começam a mudar na sua vida. Aí se você já passa para outra parte que já é estudar, já é uma coisa mais profunda, aí que ela começa a ter mais mudança, vai trazer mais mudança na sua vida. E se você garimpa ela todos os dias, se prepare, que cada vez mais que você garimpa as Escrituras Sagradas, mais ela vai trazer vida. É como a água jorrando dentro de você para a vida eterna. É isso que ela proporciona. Então, primeira coisa, ela proporciona nós ministrar a verdade. Segundo, ela faz com que ela nos proporciona a repreender o mal. E terceiro, ela nos proporciona a corrigir os erros, tanto os nossos erros como os erros de terceiro. Quer dizer, ela vai nos proporcionar, ela vai nos ensinar a nós corrigir os erros. Olha como é maravilhoso essa ferramenta. Eu não sei por que tem tanta gente derrotada. Eu sei até por quê, como já tenho falado. É porque não obedece. Se verdadeiramente a pessoa obedecer essas Escrituras Sagradas, que é uma ferramenta poderosa, com certeza a sua vida muda. Por isso que eu estou trazendo essas reflexões nesse canal, crendo que as pessoas que tiverem o encontro com essas reflexões que eu estou trazendo sobre as Escrituras Sagradas, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Porque se a pessoa deixar que as Escrituras Sagradas entre na sua vida verdadeiramente e faça morada, meu amigo, não tem como você ser derrotado. Isso eu estou falando dentro de um campo espiritual, eu não estou falando dentro de um campo material. As coisas materiais, elas andam paralela com o espiritual, dentro de um sentido que, se você é uma pessoa espiritual e está em conexão com Deus e está com a sua vida com Deus, tudo ao seu redor, materialmente, ela vai prosperar, vai estar em ordem, tudo certinho, e você prospera também. Mas a visão central é a nossa vida com Deus. Coisa material é coisa passageira. A própria palavra de Deus fala que passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Quer dizer, passará o céu e a terra, mas as Escrituras permanecem para sempre. Essa ferramenta permanece para sempre. Aí aqui fala, toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ministrar, é proveitosa para ministrar a verdade. Olha aí, ó, é proveitosa para ministrar a verdade, proveitosa para repreender o mal, proveitosa para corrigir os erros e proveitosa para ensinar a maneira certa de viver. Eu não sei. É por isso que a gente vê tanta coisa por aí, confrontando isso aqui, querendo destruir as Escrituras Sagradas, mas não vai de maneira nenhuma. Hoje eu comprei essa aqui, é uma Bíblia de estudo, né, do King James, uma Bíblia excelente. Essa aqui é a Bíblia do King James. É muito boa, excelente. Então você vê como é bom, rapaz, a gente estudar as Escrituras Sagradas. E eu te convido a você fazer isso todos os dias. Se você não tem uma Bíblia na sua casa, passe a tê-la e tenha ela como seja a única regra de fé na sua vida, porque ela é as Escrituras Sagradas. A Bíblia contém as Escrituras Sagradas, ela é as Escrituras Sagradas, e você tem que ter ela no café da manhã, tem que ter ela no almoço, no jantar, no dormir, no levantar, em todos os meios você tem que estar com as Escrituras Sagradas, com uma única regra de fé na sua vida. Beleza? Aí ela fala que ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Tem muitas pessoas vivendo torta por aí. E dizem que estavam vivendo de uma maneira certa, mas não estava. Porque aqui a Bíblia fala que ela corrige os erros
né? Ela corrige os erros e ensina a maneira certa de viver. Então, como a gente está vendo pessoas testemunhando por aí, dizendo que estava lendo o Evangelho, que estava lendo as Escrituras, que estava na igreja e vivia escravo, e era isso, e hoje saiu do armário, hoje vive feliz. Que tremenda, né? Que tremenda mentira, rapaz. Como Satanás tem enganado a muitos, como enganou a Eva lá no Jardim do Éden, com a inversão de valores, Então não creia, meu filho. A única regra de fé é ela. Não existe nenhum outro livro na face da terra que esteja acima desse aqui. Não tem. Por mais o livro excelente que você tenha, mas nunca vai ter. De jeito nenhum. Nenhuma outra Bíblia. Nenhuma outra. Assim, porque podem existir outras Bíblias, mas adulterada, que não chega nunca a essa verdade absoluta que é as Escrituras Sagradas. E por fim, ela fala, a fim de todo homem de Deus, tem que ser homem de Deus, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações ou boas obras. Então, meu filho, não tem como, de maneira nenhuma, não tem, como é que eu posso falar? Não existe, até você procurar não encontra. A pessoa diz, mas eu não estou fazendo isso aqui porque eu não estou conseguindo. Que eu não faço isso aqui por causa disso. Não, encontrei a palavra. Não existe desculpa para nenhum crente em Jesus Cristo dizer que está sendo fracassado. Estou sendo fracassado, estou sendo derrotado, a minha vida não tem sentido, eu não tenho paz, eu não tenho sossego, eu não tenho alegria. Isso é mentira. É mentira, porque o próprio Deus deixou essa palavra maravilhosa, deixou as Escrituras justamente para que os seus filhos se alimentem dela. Não tem como a pessoa que se alimenta das Escrituras Sagradas andar triste, andar de cabeça baixa, andar como um derrotado, andar como um fracassado, andar com os ombros baixos, andar aí como esteja todo depressivo. Não existe, de jeito nenhum. Todos aqueles que pegam as Escrituras Sagradas e faça ela como a sua única regra de fé, em outras palavras, como a sua única regra de vida, com certeza você tem mudança todos os dias, porque ela é como uma espada. Ela vai fazer uma penetração entre a alma e o espírito, discernindo todas as intenções do homem. Quer dizer, vai corrigir. Você está indo torto, ela não é por aí, não, é por aqui. Então ela não deixa você percorrer caminhos errados. Ela vai estar sempre te corrigindo. Ela vai estar sempre te cortando de um lado e do outro para que você possa andar reto. Nem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda. Quer dizer, você não tem como participar das coisas do mal, nem para um lado, nem para o outro. É centro. É Jesus para que é onde você tem que olhar. Então, a minha palavra é essa. Todo crente em Jesus Cristo, que tem as Escrituras como a sua única regra de fé, como a sua única regra de vida, não tem como estar debaixo de depressão. A depressão, ela é uma doença da alma. Então não tem como sua alma estar doente se as Escrituras Sagradas estão arraizadas dentro de você. Quando você vê crente depressivo, é crente que não tem Escritura Sagrada, que não tem a palavra de Deus dentro dele. Pastor, você está julgando? Não estou julgando. É uma verdade total. Aonde é que você vai ver um crente em Jesus Cristo verdadeiramente que foi transformado, que tem as Escrituras dentro de si, que está arraizado a andar depressivo? A depressão é uma doença da alma causada por muitos fatores, muitos fatores. Mas eu te falo uma verdade, e isso não tem como acontecer. De jeito não tem, porque é uma doença da alma. Se fosse a depressão, fosse uma doença da carne,
parte carnal, parte externa, até eu falava uma coisa, mas a depressão é uma doença da alma. E a alma, ela é invisível. A alma faz parte do ser do homem. Então, é algo que a pessoa não deixou as escrituras sagradas fazer uma mudança dentro de ti, dentro da pessoa. Então, se você vive dentro desse mundo da depressão, aprenda. Você só está gastando dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, tomando remédio de tarja preta porque você quer. A partir dessa reflexão aqui, você que está ouvindo essa reflexão, o único remédio que você tem que ter é esse aqui, ó. Começa a tomar esse remédio todo dia. De manhã no café da manhã, no almoço, no jantar, no dormir. Faça isso para você ver se você não vai deixar todos esses remédios de tarja preta, vai parar de estar gastando dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, não desfazendo da categoria, porque eles estão ali para mim para ajudar, né? Deus também levantou os psicólogos, os psiquiatras para fazer alguma coisa, né? Mas poderia o homem ficar livre disso, né? Ficar livre do psicólogo, do psiquiatra, se fizer a maneira correta. Mas aqueles que não fazem, vai ter que correr para a mão dos profissionais, para poder tentar amenizar um pouco essa situação, porque a maioria não consegue cura. Dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, eles não obtêm cura total. Sempre vai estar debaixo de remédio para poder controlar as suas vidas, a vida emocional, a vida psicológica, sistema nervoso, mental e tudo. Então, meu filho, é escritura sagrada, é Bíblia que vai fazer com que você tenha uma mudança na sua vida 100%. E as pessoas que estejam ao seu redor, elas vão ver essa mudança e vão querer também desse alimento que é as Escrituras Sagradas, dessa ferramenta poderosa que é as Escrituras Sagradas. Então eu te falei aqui, vou terminar essa reflexão aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do 16 ao 17. E eu li do 13 a seguir também. Então, meu filho, vamos nos esforçar, né? Bata a poeira dessa Bíblia que você tem aí na sua estante, onde tiver, e não adianta só deixar ela aberta, porque ela aberta é como um livro qualquer. É como você deixar ela aberta em qualquer lugar, como um livro qualquer. Mas a partir do momento que você abre ela e começa a se alimentar dela, ela não é um livro qualquer. Ela é um livro eterno, é um livro da vida que vai proporcionar tudo de bom para a sua vida. Que Deus abençoe nessa reflexão. Até a próxima reflexão.